Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui iniciando mais uma videoaula do nosso canal IBD em Pauta. Já queremos pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva aí no nosso canal, divulgue o canal para que mais pessoas possam ter acesso a essas videoaulas. Hoje nós vamos estudar aqui a nossa quinta lição desse trimestre, que traz como título Jesus é Deus. E, para nossa alegria, está conosco mais uma vez o evangelista Moisés, que é supervisor lá da congregação Siloé, mais conhecido como Setor 7, e que está sempre conosco aqui nos auxiliando. Pode ser, Moisés? Paz do Senhor, pastor Wallace, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos, aos nossos superintendentes, professores, nosso pastor presidente, que Deus em Cristo os abençoe e privilégio de estar aqui para nós escorrermos assuntos concernente a esta lição de hoje. E eu tenho certeza que, assim como na lição anterior, teremos aí uma continuidade de aprendizado muito importante para a nossa vida espiritual. Muito bem. A nossa lição, o textuário da nossa lição, ele está lá em João capítulo 1, verso 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A verdade prática nos diz: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 1, versículo 1 até o 4 e os versículos 9 até o 14. Ô Moisés, lê para nós aí, leitura bíblica em classe. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui neste canal para mais uma ministração de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, a nos dar graça e sabedoria, e que o Senhor possa abençoar a cada professor, cada superintendente, cada aluno, enfim, a cada um, meu Deus, que venha assistir a essas videoaulas. Pai querido, Pai Santo, continue conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Jesus é Deus. A Bíblia ensina e afirma de maneira muito clara, de maneira muito explícita, que Jesus é Deus, igual ao Pai, portanto, da mesma essência, da mesma substância. Convém ressaltar que Jesus não é metade homem e metade Deus, como alguns ensinam. Nada mudou com a encarnação do Verbo. Ele é o perfeito homem, Jesus Cristo homem, é o perfeito Deus em toda a sua plenitude. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses que porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. E Paulo diz também que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo em forma de Deus. Paulo usa também essa frase,
sendo em forma de Deus, lá em Filipenses 2,6, indicando ali a essência, né, de Deus, o seu atributo de imutável. Portanto, Jesus jamais deixou de ser Deus. É digno de nota que os apóstolos, principalmente João e Paulo, e os demais que eram judeus, né, foram criados num contexto monoteísta. Portanto, eles não admitiam em hipótese alguma outra divindade, senão só e somente o Deus Javé de Israel. Observemos que a cada fala do Senhor Jesus a respeito da sua divindade, da sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra a reação dos judeus com o protesto. Os seus interlocutores, eles entendiam esse discurso, embora não aceitassem. Mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar com ousadia e abertamente a deidade absoluta de Jesus Cristo. A Bíblia revela que Jesus é o verdadeiro Deus, tanto textualmente, como pelos seus atributos e pela sua obra. Ele possui os mesmos nomes e títulos divinos como o Jeová dos exércitos Criador. A Bíblia mostra diversas vezes o Senhor Jesus ao lado do Pai, revelando assim a sua divindade e também a sua igualdade nos seus atributos incomunicáveis. E a presente lição, o presente estudo que nós vamos passar aqui hoje, nesta aula, ele se concentra na deidade absoluta de Jesus, conforme as Escrituras, e refuta, à luz da Bíblia, todas as heresias cristológicas. Então, essa lição ela vem para deixar bem claro que não há nenhuma dúvida. Se alguém tem alguma dúvida de que Jesus é Deus, essa lição ela veio para tirar toda essa dúvida. E aí nós vamos então no primeiro ponto da nossa lição, né? Já falando aí da doutrina bíblica da Trindade e falando exatamente isso aí, no primeiro tópico, Jesus é Deus. Nós já falamos, né, na aula passada, uma coisa sobre isso, né? Mas fala mais um pouco para nós sobre essa questão, Jesus é Deus. Isso. Meus irmãos, logo de início destaca no primeiro tópico do primeiro ponto o versículo chave, né, dessa doutrina bíblica, a doutrina de Cristo, ou cristologia. O verbo era Deus. João escreveu: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele é desde a eternidade o único Filho de Deus. E veja bem, possui a mesma natureza do Pai, como afirmam os credos, também a Bíblia Sagrada. É consubstancial com o Pai, isto é, a mesma substância, tá? A segunda pessoa da Trindade, que nós estudamos na aula anterior, foi enviado pelo Pai ao mundo. A Bíblia relata que ele se fez carne e ele possuindo duas naturezas, né? Conforme o pastor Wallace já disse, não é metade homem, metade Deus. Tá? Então ele possui duas naturezas, sendo um verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Acreditamos na concepção sem pecado no ventre de Maria, a forma como ele veio, e negamos que ele tenha sido criado ou passado a existir somente depois de que foi gerado pelo Espírito Santo. Tá? Então, as referências bíblicas mencionadas pelo pastor Ezequias Soares nos dá sustentação, amparo suficiente, tá, para essa afirmação que Jesus é Deus, né, pastoras? Então, está bem claro, né? A Bíblia ela é muito clara, né? Se você for para a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ele tem inúmeras referências para defender a divindade de Jesus, né? Que revelam Jesus como Deus, como Senhor. Até lá no Antigo Testamento nós temos vários textos, né, que já apontavam para isso, né?
profeta Jeremias, Isaías, no capítulo 9, 6, né? É uma profecia messiânica, né? Falando de Jesus, né? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então essa é uma profecia messiânica que fala exatamente do nascimento e do ministério do Senhor Jesus. Então, Jesus é Deus e nós cremos plenamente nessa palavra. No segundo tópico aí, nós temos aí os atributos absolutos, né? Atributos absolutos que nos mostram, nos provam, né, que Jesus é Deus. Mas antes de entrar nesse segundo tempo aí, nesse segundo tópico aí, melhor dizendo, né? Existem algumas seitas, né, por aí que tentam persuadir as pessoas, o povo em geral, de que Jesus nunca se revelou a si mesmo pelo título de Eu Sou, como Deus se revelou lá no Antigo Testamento, mas quando nós vamos para João capítulo 20, 28, né, nós vemos Tomé ali fazendo uma declaração dizendo, né, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé, ele chama Jesus de Deus ali, considera Jesus como Deus. Ele chamou o Senhor Jesus de Deus, isso é incontestável. Não pode haver nenhuma dúvida. Isso, afirmar que se trata de uma expressão surpresa, como essas seitas tentam ensinar isso aí, seria um anacronismo, né? Pois os judeus ainda hoje não ousam pronunciar o nome de Deus em vão. Então, no texto judaico da época, seria tomar o nome de Deus em vão, o que Tomé teria falado ali. Tomé, como judeu, jamais faria isso, né? Usar o nome de Deus em vão. Lá em Filipenses 2,6, eu já até citei aqui essa citação, né, onde fala que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, né? Isso é também um texto que os testemunhas de Jeová, a tradução do mundo, né, falsificou no intuito de tirar esse título, essa divindade do Senhor Jesus. A gente não vai entrar muito aqui nesse detalhe aqui, mas o certo é que essas seitas e os seus livros, aquilo que eles consideram como a sua regra de fé, né, elas vêm trazendo ensinos aqui para tentar colocar na mente das pessoas de que Jesus não é Deus, né? E ele se utiliza, assim como os unicistas lá se utilizam de textos isolados da Bíblia, também eles se utilizam de vários textos da Bíblia, né, para poder, textos isolados da Bíblia, para negar essa divindade de Jesus Cristo aqui. Nós não vamos entrar aqui em vários textos, porque o assunto aqui, como já dissemos, é longo, mas nós precisamos de estar atento, porque existe essas seitas, existem esses falsos ensinos por aí que tentam tirar esse título de divino, de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos de maneira nenhuma deixarmos ser confundidos por esses tipos de ensinamentos, porque Jesus, ele é Deus. Nós fomos ensinados assim, nós cremos assim, a Bíblia ensina assim, e nós precisamos continuar com esse pensamento. Aí, então nós vemos aí no segundo tópico aí os atributos, né, absolutos. Bom, Moisés, fala para nós um pouco sobre esses atributos que fala, né, da essência de Deus. Os atributos, eles são perfeições próprias da essência de Deus. Isso confirma a deidade. Os atributos que são empregados nas Escrituras, também mencionados na nossa revista: onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. Esses 4 que foram citados aqui, somente Deus pode ter esse atributo. Um ser criado como anjo, no mais alto escalão, querubim, serafins, não tem esse atributo.
igual alguns negam a divindade, dizendo que Jesus foi criado. Então, esses atributos não conferia a Cristo, porque isso aqui só é Deus que tem. A Bíblia nos mostra que Ele é poderoso, tem todo o poder, não há nada no céu e na terra que Jesus não possa fazer. Para Ele não existe o impossível, e tudo isso que eu estou falando é só Deus que pode fazer. A Bíblia ensina que Jesus já possuía esses tal atributos antes de vir ao mundo. O pastor Alves até mencionou Filipenses, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, né? Antes de vir ao mundo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tá? Os demais versículos, os irmãos conhecem, mas ele se humilhou, tá? Sendo obediente, deixando os seus atributos. E nós vemos que depois da ressurreição, depois que Jesus vem ao mundo, viveu, morreu, e quando depois da sua ressurreição, ele recupera o mesmo poder, tá? A mesma glória que ele tinha com o Pai. E João 17,4, ele diz assim, e agora, versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então isso vem provando e deixando muito claro esse atributo da onipotência de Jesus Cristo, que é Deus. Só Ele pode ter esse atributo, só Deus pode conferir atributo de onipotência, de ter todo o poder, de ter todo o controle. Então Ele está acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Tá? Então, Ele tem todo o poder e esse é um atributo. Depois, a onisciência, né, também é um atributo de Deus. A onisciência é uma palavra do latim, que quer dizer homine, significa tudo, e ciência, conhecimento. Conhece tudo, tem todo o conhecimento. E a Bíblia traz alguns exemplos, algumas citações de Jesus aqui na terra, manifestando essa onisciência, esse conhecimento de coisas ocultas. Veja bem, Mateus 17, 27, vai nos mencionar lá quando Jesus vai ao mar e pede para Pedro lançar o anzol, né? E tira o primeiro peixe. Jesus sabia ali que do mar havia peixe com a moeda, tá? Então por isso que pediu, Jesus sabia. O outro lá, Natanael, quando estava conversando com Jesus, Jesus disse, eu já te vi você bem antes, debaixo da figueira, mostrando também a onisciência de Jesus Cristo, tá? Então são atributos, né? Mencionei dois aí. Mulher samaritana, né? Isso. Eu já sabia que ela tinha tido 5 maridos e tal. Então é só Deus, né? Justamente. Pode continuar seu raciocínio aí que eu te cortei. Não, é só para concluir aqui. Mesmo, né? É só para concluir aqui, tá? A Bíblia afirma que ele conhece Deus, que só Deus conhece o coração do homem. 1 Reis 8:39. Eu estou voltando lá no Antigo Testamento, onde menciona que só Deus conhece o coração do homem. E Jesus, estando aqui, ele conhecia o coração. Jesus sabia que os fariseus arrazoavam entre si, ele sabia o que eles estavam pensando. Então isso também faz parte da onisciência de Deus, tá? Então, Jesus não é somente onisciente, mas também é Deus. Muito bem. Então nós vimos nesse primeiro ponto aí, que Jesus é Deus e os seus atributos que provam isso. Agora, no segundo ponto da nossa lição, nós vamos ver a heresia que nega a divindade de Jesus. E aí nós temos aí um movimento chamado de arianismo, né? Esse movimento aí, eles negam a existência de Jesus. Tanto é que a frase que eles se pegam, né? Se referindo lá em João capítulo 1, né? Distorcendo ali o texto, né? A frase que eles criaram é: houve tempo que o verbo não existia. Essa é a frase principal do arianismo, né?
que é o arianismo? É o nome de uma doutrina formulada por um homem chamado Ário, né? Que fundou essa doutrina lá em Alexandria, no Egito, no ano 318. E a sua doutrina, ela contrariava, né, a crença ortodoxa seguidas pelas igrejas do período apostólico. Ário, ele ensinava que Jesus não era da mesma substância do Pai. Era uma criatura, criado do nada, uma classe divina de natureza inferior, nem divina e nem humana, era como se fosse uma terceira classe, né, entre a deidade e a humanidade de Jesus. Então a palavra de ordem deles, como eu disse que era, houve tempo em que o verbo não existia, se referindo, dizendo que Jesus não existia, passou a existir a partir da sua encarnação. Então, o ensino bíblico sustentado pelas igrejas, desde o princípio, eles afirmam que Jesus é eterno, ele sempre existiu, ele transcende a criação, ele é antes de todas as coisas, como o Moisés já foi dito aqui, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, foram criadas por ele e para ele. Então a Bíblia é muito clara, nós não podemos permitir que esse tipo de ensino, de falso ensino, possa vir entrar nas nossas igrejas. Então, é um ensino que existia lá nos primórdios da igreja e que hoje também ele vem com a nova roupagem, a gente vai ver daqui também, para tentar infiltrar no meio das igrejas. E aí, infelizmente, muitas pessoas acabam acreditando nesses ensinos falsos por não ter um conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. E nós temos as explicações dele, né, que é o segundo tópico da nossa lição aí. As explicações de Ário, né? Ário, mais uma vez, assim como os unicistas, né, como já disse, que se apegam a alguns textos isolados da Bíblia, né, fora de contexto, e formam esse pretexto. E aí o comentarista cita aí, né, alguns dos textos que eles se utilizam, né, para poder basear as suas crenças, né. Aí nós vemos aí que eles utilizam, por exemplo, de Provérbios 8 e 22, né, o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Houve um tempo em que o Filho não existia. Isso no modo de interpretação da Bíblia que os arianistas têm. Outra passagem também era, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só por único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então eles tentam separar Deus de Jesus Cristo, como se Jesus não fosse Deus. Então eles ignoram o pensamento bíblico da eternidade de Cristo, da deidade de Cristo. O foco deles é exatamente esse, de colocar na mente das pessoas que Jesus não é Deus, que Jesus não é eterno, que Jesus foi um ser criado como um outro, e que nós não devemos tê-lo como um Deus. Então, as explicações dos arianos, elas são furadas, são falsas, são interpretações equivocadas de textos isolados da Bíblia, mas que levam perigo para as igrejas, que se não abrir o olho, não tomar cuidado, às vezes pensa que é um assunto muito claro, né? Nós já vimos que Jesus é Deus, o cristão verdadeiro não tem essa dúvida, mas pode acontecer de um novo convertido, uma pessoa que não tem um conhecimento muito profundo da Bíblia, de, no mínimo, colocar uma dúvida na cabeça dele. Então nós precisamos, o professor precisa de estar bem preparado para ministrar essa aula para os seus alunos e não deixar essa dúvida, né? Que esses ensinamentos diários é completamente fora, né? Como diz aqui o comentarista aqui, pinçavam as escrituras aqui e acolá, né? Pegando algumas passagens para sustentar suas crenças, e a gente não pode deixar se levar por isso. É isso, Moisés? Pastor Wallace, a essência da negação do arianismo é negar a divindade de Jesus, né? É o que o nosso comentarista coloca, e
que nós também estamos mencionando. Então, assim, Ario, ele negava a existência do Logos. Daí, João capítulo 1, no princípio, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo e o verbo Logos. estava com Deus. Então, ele nega ali que o Logos, a existência do Logos, ele nega, o Ario. E defendia alguns seguidores de Ario, eu li isso no livro do pastor, que alguns defendiam que ele existia antes da encarnação, mas não era eterno. Ele foi criado em um tempo remotíssimo, não é? Mas não aceitava que ele era eterno como Pai. Tá? Então a negação principal do arianismo é essa. Tá? Então eles chegam à conclusão de que Jesus é um ser criado e que Jesus não é eterno. Tudo igual o senhor disse, né? Pensando um versículo aqui, pensando outro ali, mas quando vamos pegar a verdade bíblica no total, a gente sempre fala para a igreja que a Bíblia só tem um autor, não é? Então você tem do começo até o final para entender o autor, que é Deus. Mas aí alguns pegam alguns textos pincelando para fundar as suas inverdades e tentar enganar muitos, igual fazem aí os seguidores de Ario, né? E aí vem o terceiro tópico, né? Como solucionar essa controvérsia, né? Se há alguma controvérsia, né, com essas pessoas, né? Lógico que entre o cristão verdadeiro não há, mas quando houver esse questionamento, né? Aí nós vemos como solucionar essa controvérsia. A tradução criou de provérbios, né, que eles se utilizam, né, para dizer que Jesus foi um ser criado, ela é opcional. Aí diz o comentarista, explica aqui que o verbo nessa passagem é canã, que significa obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar, para trazer à existência algo do nada, é o verbo baran, que é o verbo criar, usado lá no livro de Gênesis, capítulo 1. E criou Deus os céus e a terra. Então, é um verbo diferente. Quando o escritor usa aqui em Provérbios, a palavra criou, ele está usando o hebraico canã, que pode significar adquirir, obter, e não o verbo baran, que é usado lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, onde fala que Deus criou os céus e a terra. Então, basear-se nesse texto para alegar que Jesus é um ser criado é simplesmente inventar uma doutrina em cima de uma coisa que a Bíblia não fala. Então, o texto lá de Colossenses 1:15, como diz aí, que Jesus é o primogênito de toda a criação, não é o primogênito de Deus. Aliás, não é o primogênito da criação, sim o primogênito de Deus. Isso não está falando da criação de Jesus, né? Aí tem aí que a palavra prototokos, né? Que é a palavra primogênito, né? Lá no hebraico, né? Foi usada pelos escritores sagrados com sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia da criação e a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Então, nós não podemos entrar na onda de querer achar que esse ensino, que textos como esse que eles se utilizam, venha da base para alegar que Jesus é um ser criado. É só ir para os originais das Escrituras que a gente vai entender que a Bíblia não está se referindo a Jesus como um ser criado, como eles alegam. Não é isso, Moisés? Sim, pastor. Tem algumas referências bíblicas que o arianismo se apoia, e o senhor mencionou agora a respeito da palavra primogênito, que eles interpretam como o primeiro de uma raça, Jesus, Cristo no caso, a primeira criatura. E Provérbios 8:22, um versículo que também se busca um amparo para defender que Jesus é um ser criado. O Senhor me possui desde os seus caminhos. O Senhor me possui no princípio desde os seus caminhos, desde então e antes de suas obras.
Aqui, o escritor, o sábio Salomão escreve Provérbios, mencionando a sabedoria de forma personificada. E eles, e alguns, até pais da igreja, interpretam como se fosse Jesus. Tá? Interpreta como se fosse Jesus, mas é a sabedoria de forma personificada. Tá? E Origen identifica a sabedoria como o Senhor Jesus Cristo também, visto que o apóstolo Paulo declara, 1 Coríntios 24, Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então a sabedoria, ela vem de Deus. Sabedoria não é Deus. Não é? A sabedoria, ela vem de Deus. Vem de Deus. E ela não é Deus. Igual alguns têm esse entendimento de Provérbios 8 e 22. Tá? Muito bem. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que fala das implicações do arianismo na atualidade. Como nós já vimos, as heresias, né? Alguém diz que as heresias são como ervas daninhas, né? Elas vão e voltam, continuam voltando. A questão é que elas voltam de formas diferentes, né? É como uma praga, né? Nas lavouras, né? Que o produtor vai lá e combate ela, ela some, de repente ela aparece de novo, e às vezes o remédio tem que ser outro, o veneno tem que ser outro para que o efeito surja. As heresias também são assim, elas voltam de forma diferente e a igreja precisa se preparar para enfrentar, para combater essas heresias. Nós vamos ver aqui que apesar dos esforços da igreja ortodoxa para acabar com o arianismo, há ramos dessa crença que continua até hoje, né? A gente não quer citar nomes aqui, né? Mas existe um movimento aí, né? E eu acho que até o comentarista da lição, ele cita aqui, né? O nome de alguns movimentos religiosos, né? Que tem aí a sua versão, a Bíblia chamada Tradução do Novo Mundo, né? Que é dos Testemunhos de Jeová. Então, foi um movimento que surgiu aí nos meados do século XIX, né? O seu fundador era Charles Russell, né? E é um grupo que cresceu muito, tem milhões de adeptos em vários países, né? Assim como o arianismo cresceu muito na época, os TTJs também cresceram muito. E esses arianismos, né, da atualidade, eles acreditam que Jesus é um ser criado, como nós já vimos, portanto, não é um Deus eterno. Um dos argumentos deles, né, dos TTJ, é que Jesus era o arcanjo, né, Miguel. Há esse tipo de ensino por aí. No entanto, quando nós examinamos as Escrituras, vamos ver que essas alegações, elas não se sustentam. E aí a gente vê que a tradução do Novo Mundo, como ela é diferente, ela vem para confundir as pessoas, né? Lá, por exemplo, em João 1:1, o modo deles escreverem sobre isso aí, eles falam que o verbo era um Deus, né? Eles fazem isso por não existir um artigo indefinido presente. Então, eles utilizam esse artigo Deus, com letra minúscula. E quando a Bíblia é muito clara, né? Que o verbo era Deus, mas Deus mesmo, Deus com letra maiúscula, o único Deus verdadeiro. O fato dessas seitas se utilizarem desse verbo aí indefinido, desse artigo indefinido aí, para antecipar a Deus e com a letra minúscula, é ainda mais agravante, porque ele dá essa impressão até de que acredita em vários deuses, né? Que um Deus com letras minúsculas, isso pode levar à conclusão de que até acredita até em vários deuses e não em um único Deus, como nós acreditamos. Então, esse é um dos textos que eles modificaram para dar crença, né, da credibilidade, mas dizendo, aos seus ensinamentos.
Mas utiliza também de forma errada, por exemplo, lá em Tito 2:13, né, onde eles colocam coisas ali, né, por exemplo, lá onde fala, né, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, né? E é uma regra que contradiz essa interpretação dos testemunhos de Jeová. É uma regra, em resumo, diz o comentarista aqui, que ele diz assim, que é quando o copulativo cai e conecta dois substantivos do mesmo modo. Se o artigo precede o primeiro nome e não é repetido, antes do segundo substantivo, esta última refere-se à mesma pessoa, que é expressa ou descrito pelo o primeiro substantivo. Então, eles tentam confundir a cabeça das pessoas aqui, separando Deus de Jesus, né? O nosso grande Deus e Salvador de Jesus Cristo. Eles se utilizam aqui de uma expressão para trazer essa confusão. Você pode ler na sua Bíblia aí, Tito 2, vamos ler aqui só para a gente tirar qualquer dúvida. Tito 2, está com ele aí, Moisés? Me ajuda aqui, Tito 2. Parece que até o Tito subiu da minha Bíblia, está aqui. Tito 2, versículo 13, né? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Que eles tiram aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Salvador Jesus Cristo. Tentam uma palavra que uma hora eles colocam um artigo a mais, outra hora eles tiram um artigo para mudar o sentido da palavra. Querer colocar Jesus, não colocar Jesus como sendo Deus, colocar Jesus como um outro ser. Então, nós precisamos estar atento a essas questões, porque são coisinhas que estão por aí, são movimentos que a gente às vezes não dá muita atenção, mas que vira e mexe está levando alguém a acreditar neles, né? Então, ô Moisés, fala um pouco mais sobre essa questão aí, desse posicionamento, que essa tradução Novo Mundo ela traz para confundir as pessoas. Então, é um movimento, é um dos movimentos, né, que está sendo abordado, que tem maior expressão notória, um movimento mais acentuado em nosso meio, e que vem da crença do eranismo. É por isso que foi importante mencionar lá atrás, né, a respeito de Ário. Da onde é que vem essas heresias do testemunho de Jeová, tá? E é tendenciosa, né? É muito claro por causa da tradução TNM, tradução do Novo Mundo, tá? Onde eles têm a ousadia de mudar alguma grafia, colocando a palavra minúscula quando se refere a Jesus Cristo, tá? Negando completamente, tá, Jesus Cristo. Então, é mais uma prova que o Jesus das testemunhas de Jeová não é o mesmo da Bíblia Sagrada, tá? Então, só isso já é por demais grave, sem mencionar as outras, não vou nem chamar de crenças, mas aberrações que são empregadas por esse movimento, os testemunhos de Jeová. E Paulo advertiu, né? Paulo advertiu sobre esse movimento, esse tipo de movimento, dizendo que sobre o outro Jesus, tá? 2 Coríntios 11:4. Porque se alguém vindo pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão os sofrereis. Então, a Bíblia, Paulo, a Bíblia é muito linda assim nessas expressões, que mesmo com nova roupagem, né, com novas atrações diferentes, a gente vai lá na Bíblia e a gente consegue detectar essas crenças errôneas que vêm para
deturbar o ensinamento cristão e é intencional. Tá? Isso que é importante, viu, pastor? Não é algo que eles não estão entendendo, é algo intencional. Tá? É algo maléfico. Tá? É algo maléfico. Porque negar a divindade de Jesus Cristo, isso é algo do maligno. É que nega que Jesus é Deus. Então vamos lá. Depois aí no segundo tópico aí nós temos movimentos orientais. Aqui fala de alguns movimentos, né, que também negam, né, a divindade de Jesus. Ele cita aqui um que é o Hare Krishna, né, que é um movimento que eles ensinam, por exemplo, que para obter a salvação é preciso se abster dos pecados primários, cantar aí no mínimo 1728 vezes diariamente o cântico sagrado do Hare Krishna e, cheio de esperança, ainda obter ou obedecer os seus 64 diferentes princípios. São alguns ensinamentos do Hare Krishna. E para eles Jesus não morreu pelo pecado do mundo, ele simplesmente frustrou os seus discípulos do karma, e isso nada tem a ver com a cruz. Então, de fato, de acordo com o criador dessa seita, né, que é um nome meio difícil de falar, né, Prabhupada, né, o sacrifício de Cristo foi milhões de vezes inferiores, né, ao sacrifício de Vaduveda, né, Datta Thakur, né, que foi um simples devoto de Krishna. Então, veja como que eles colocam Jesus abaixo até dos seus líderes, dos seus fundadores, né? Para eles, o sacrifício de Jesus não foi nada, não teve importância nenhuma, né? Então isso se opõe completamente à doutrina cristã da salvação. Nós entendemos pela Bíblia Sagrada, e a Bíblia é muito clara, que não há outro Salvador, não há outro meio do homem se salvar, se não for através de Jesus Cristo. Nós não podemos jamais acreditar em um ensino que venha menosprezar a pessoa de Jesus Cristo, como esses movimentos eles fazem. Então, não só esse movimento Hare Krishna, mas vários outros movimentos que existem por aí, a gente não vai entrar nesse assunto aqui, que vem com o intuito de diminuir a pessoa de Jesus Cristo, com o intuito de querer colocar na cabeça das pessoas mesmo de que Jesus não é Deus, que Jesus é um ser criado, que Jesus foi um mero guia, um mero profeta e que existiu muitos outros acima dele. Então são alguns movimentos que nós temos que tomar cuidado, porque todos esses movimentos eles vêm muito afiados, né? Se o crente não estiver preparado, pode acabar deixando-se levar por eles. Não é isso, Moisés? Sim, pastor. E a ideia desse movimento, e se a igreja não se preocupar, os líderes, né, os pastores, que são responsáveis pelo rebanho, eles vêm para enfraquecer. Tá? E esse movimento enfraquece. Como o senhor já mencionou, alguns dizem que não tem nada a ver, mas muitas coisas começam a desaparecer do rebanho, o verdadeiro cristianismo, por causa da mistura. Não é? Então esse movimento vem para deturbar, entrar com algumas coisas e vai enfraquecendo, tá? A fé cristã, e isso é um prejuízo muito grande para a igreja. Então precisamos ficar assim em alerta, né? Tanto é a capa da nossa lição aí, né? Tá aqui um lobo, né? Escondidinho aqui no meio das ovelhas, no meio da lã. Então é para chamar a atenção mesmo, e muito perigoso esses movimentos. E aí, para encerrar, nós temos nesse terceiro tópico aí, no último tópico, né, outros grupos, né? A gente viu o exemplo aí do Alcorão, né, que é o livro sagrado do islamismo, né? Para eles não reconhecem Jesus como Deus, né? Nem como Filho de Deus, muito menos como Salvador, nem que morreu e ressuscitou.
Então, é uma grande religião que existe no mundo que tem esse ensinamento, né? No livro Alcorão, eles não reconhecem a divindade de Jesus. Aí nós temos também as religiões reencarnacionistas, né? Que também recusam, né, a idade absoluta, a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição, não reconhece a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médio, né, um grande mestre filosófico, mas a Bíblia é muito clara, a Bíblia refuta completamente qualquer um desses grupos, qualquer um dessas seitas, desses movimentos que tentam diminuir a pessoa de Jesus. Jesus é, sim, Deus. Jesus é o Filho de Deus e nós não temos dúvida disso. Então, que você, professor, possa deixar isso muito claro para os seus alunos, que não venham ser confundidos com qualquer ensinamento que venha querer negar a divindade de Jesus. Qualquer ensinamento que eles vierem a receber, que alguém vier falar com eles que Jesus não é Deus, que Jesus nunca foi Deus, que Jesus é um ser criado, que eles possam ter em mente, mostre para eles, cite versículos para eles, a Bíblia está cheia de textos que prova isso, para que eles estejam preparados, porque nós estamos vivendo um tempo em que esses falsos ensinos eles têm se proliferado muito no nosso meio. A gente pensa que parece que é uma coisa absurda de acreditar que Jesus não é Deus, mas tem milhões de pessoas aí que seguem essas pessoas. Então isso mostra que tem gente que acredita nisso. Então nós precisamos estar preparados, os líderes da igreja têm que estar atentos e trazer esses ensinamentos mesmo. A nossa a CPAD fez muito bem em trazer novamente esse ensino. A gente já passou por isso algumas vezes, mas é sempre bom estar passando e relembrando, né? Estudando, né? Primeiro, o principal é conhecer a Bíblia, a verdadeira doutrina, mas também procurar conhecer esses ensinos falsos, essas heresias, para a gente não vir a cair na cilada deles. Então, que Deus abençoe a todos. Vou só ler aqui a conclusão e já vou deixar o Moisés também para fazer suas considerações finais aqui, para nós colocar o ponto final na nossa videoaula de hoje. A conclusão diz assim, ó, diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade é negar a salvação. Não tem segredo, né? Não tem aonde correr. É Jesus e pronto. João 8,42 diz, eu saí e vim de Deus. Não é? Eu saí e vim de Deus. Então, Jesus não segue o mesmo padrão da reprodução humana. Tá? Quando os homens tentam entender, principalmente a encarnação, é aí que eles entram em conflito, porque Deus é diferente. Foi gerado pelo Espírito Santo e eu não sei explicar, você também não sabe explicar. É coisa de Deus e só cabe a Ele mesmo, tá? A revelar um dia para nós, se Ele quiser. Deuteronômio 9, 29, né, que eles falam, acho que é isso, né, que as coisas que não foram, né, para nós entender, só lá na eternidade a gente vai entender. Mas nós temos na Bíblia, e a Bíblia é muito clara que Jesus é Deus e é isso que interessa e nós precisamos continuar a crer nele. Moisés, Deus abençoe. Obrigado aí pela participação. Amém, pastor. Eu que agradeço e acrescento algo aqui ainda. O pastor mencionou a respeito de comentários, né? A CPAD, não estou falando que vai vender livro da CPAD não, mas é porque a casa publicadora, os livros já foram passados por um crivo. Isso aí. Então você pode pegar os livros tranquilamente, tá? Você não precisa fazer nenhum tipo de filtragem, já foram feitas filtragens. Agora se você pegar um outro comentário, você vai ter que ver se é verdade ou se não é, vai dar muito trabalho para você estudar. Aqui tem um livro de apoio, ó, tá? Um livro de apoio do próprio pastor Ezequias. É muito conteúdo para estudar, para se embasar, para trazer algo sadio, né? Falando do livro de apoio, às vezes o professor quer pedir esse livro de apoio, peça para o seu supervisor lá, para ele pedir para o pastor Marcos, quem faz o pedido da lição, que aí vocês pedindo, aí vem vários livros de apoio, entendeu? Às vezes o pastor Marcos não pede porque não sabe quem vai querer e às vezes pede e fica aí.
Então, mas se vocês, professores, quiserem, passe essa informação para o supervisor de vocês, para ele fazer o pedido do livro, que aí fica mais fácil desse livro chegar até a sua mão, tá? E é muito bom todo mês, todo trimestre, vocês pegarem esse livro, porque ele vai ajudar muito na preparação da sua aula. Deus abençoe, pastor Moisés. Amém. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Agradecer mais uma vez ao nosso pastor presidente, pastor Roberto, todos os nossos companheiros, que Deus abençoe. Tenham todos uma maravilhosa aula aí no próximo domingo. Deus abençoe e fique com Deus.